Vamos lá, pessoal, segunda aulinha de propriedades coligativas, tá? Na primeira aula era um pouquinho mais longa mesmo, a gente falou só de tonoscopia, porque tem muitos conceitos envolvidos. A segunda aula ela é mais rapidinho um pouquinho, tá? Então vamos lá. Vamos falar de ebullioscopia. Vamos só relembrar. O que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor quando você adiciona um soluto no volátil. E o que vai ser a ebullioscopia? O próprio nome já te dá uma dica que ebullioscopia te lembra ebulição. Então vai ser o aumento da temperatura de ebulição quando você adiciona um soluto não volátil, tá legal? Beleza, pensa num exemplo bem simples, tá? Que é aquele mesmo que eu já tinha falado na aula passada. Quando você coloca um recipiente com água fervendo, certo? Coloca água fervendo para fazer um café. Então a água começa a borbulhar, porque ela atingiu o ponto de ebulição. Aí você joga açúcar para poder adoçar. Quando você joga o açúcar, o borbulhamento cessa, o borbulhamento para, justamente porque o ponto de ebulição ficou maior, devido justamente à adição do açúcar. Tá? Então é só isso, é você aumentar a temperatura de ebulição quando você adiciona um soluto. O que as provas vão querer saber de vocês? Justamente sobre em que situação vai aumentar mais o ponto de ebulição. Então olha aí para a tela. Eu tenho aí um pote que tem água e sal, certo? Que é NaCl. Então tá aqui NaCl, nesse aqui tem açúcar, C6H12O6, nesse tem cloreto de cálcio, CaCl2, tá bom? Aí a sua referência vai ser a seguinte, olha aqui para cima, a sua referência é a molécula de água. Gente, a molécula de água, ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, certo? Então a água tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Então essa vai ser minha base de comparação. Lembra que esse ponto de ebulição é quando eu tenho uma pressão atmosférica, discutimos isso na aula passada, no valor de 1 atm. Ok? Então, bora lá. NaCl, 1 mol por litro. Lembra disso que já discutimos as soluções? 1 mzão é 1 mol por litro. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu pego o NaCl, aí o NaCl, ele é um sólido, beleza? É um sal. Aí você coloca ele em água, aí ele vai dar Na+, né? Aí Na+, eu vou colocar aqui aquoso, mais Cl- também aquoso. Gente, se aqui é 1 mzão, que é 1 mol por litro, aqui também é 1 mzão. E aqui também é 1 mzão. Então, aqui ó, tá de 1 para 1 para 1. Beleza? Por isso que a gente chega nessa quantidade que eu coloquei aí. Então, eu tenho 1 mzão aqui com 1 mzão aqui. Isso totaliza quanto? Isso totaliza 2 mzão, que é 2 mol por litro. Beleza? Esse vai ser o efeito coligativo causado pelo NaCl. Agora, analise comigo a glicose. A glicose vai ser o seguinte, ó. Eu tenho C6H12O6, beleza? Sólido. Aí o que isso vai virar? Isso vai virar C6H12O6, só que é aquoso. Aí aqui fica 1 mzão, que é 1 mol por litro, e aqui fica 1 mzão, que é 1 mol por litro. Então, a contribuição da glicose é de 1 mzão, que é 1 mol por litro. Beleza? Então, ela tem uma contribuição menos efetiva, o NaCl contribui melhor, tá bom? E por fim, o CaCl2, para a gente chegar na conclusão final. Então, escreve aqui, ó, como é que separa o CaCl2? Então, ele é um sólido, tudo bem? Aí a gente sabe que o cálcio, por exemplo, é da família mais 2, então ele vai ficar, desculpa, é da família 2, por isso que ele fica mais 2, aí ele fica cálcio mais 2. E aqui, 2 vezes o Cl-. Aí aqui é aquoso. Então coloca a quantidade, ó. Aqui é 1 mzão, 1 mol por litro. Então aqui também tem 1 mol por litro, e aqui também tem 2, e aqui agora vai ter 2 mol por litro, certo? Por que tem 2 agora? Porque aqui está de 1 para 1 e aqui para 2, ó. Beleza? Agora, soma essas quantidades. Eu tenho 1 mol por litro com 2 mol por litro. Isso vai totalizar quanto? 3 mol por litro. Então, 3 mzão. Gente, onde que a contribuição é maior? Então, vou marcar um asterisco aqui, onde a contribuição é mais efetiva. Aqui, gente, 3 mol por litro. Muito efetiva. Segundo colocado, o NaCl. E aqui depois a glicose. Então, a gente fala o seguinte, no CaCl2 nós teremos muito mais íons dissolvidos, muito mais partículas dissolvidas.
gerando maior efeito coligativo. Então isso vai gerar com a água muitas interações. Gerando com a água muitas interações, o ponto de ebulição aumenta mais. Então, eu posso escrever assim, ó, vou colocar aqui no meio, ó, olha aqui embaixo, o ponto de ebulição da solução de CaCl2 certamente vai ser maior que o ponto de ebulição da solução de NaCl, que vai ser maior que o ponto de ebulição da solução de glicose, C6H12O6. Então, gente, tem que saber disso, tá? Que quanto mais íons, quanto mais partículas eu tiver, como a gente já sabia da aula passada, no caso do ponto de ebulição, o ponto de ebulição vai aumentar. Então, você tem um aumento do ponto de ebulição quando você adiciona um soluto não volátil, beleza? Eu tenho que colocar aqui uma coisa importante para vocês, ó. Gente, se eu fosse pensar nesses três aí, então vamos começar a acumular as coisas que nós aprendemos. Entre NaCl, C6H12O6 e CaCl2, qual deles teria o maior abaixamento na pressão de vapor? Isso nós vimos na aula passada. Então, onde que a pressão de vapor ia abaixar mais? Onde o efeito é maior. Então, a pressão de vapor ela ia ser muito baixa aqui, ó, nesse 3 mol por litro. Tudo bem? Então, veja que onde a pressão de vapor é muito baixa, que é do CaCl2, a gente concluiu que o ponto de ebulição é muito alto, porque tem mais íons, porque você adicionou esse soluto. O que a adição de um soluto não volátil faz com a pressão de vapor da aula passada? Diminui. E o que ela faz com o ponto de ebulição? Aumenta. Então, eu vou colocar uma conclusão aqui, que ela é muito, muito, muito importante. Eu vou colocar aqui no cantinho da tela, mas você vai me prometer que vai adicionar com bastante destaque. Gente, quando você tem uma pressão de vapor muito baixa, certo? Quanto menor a PV, isso quer dizer que você tem um ponto de ebulição muito alto. Beleza? Então, quanto menor a pressão de vapor, maior o ponto de ebulição, tá? Essa é a associação que a gente faz quando você analisa pressão de vapor com ponto de ebulição. Então, eu vou falar de novo, ó. Vou circular aqui, ó. Quando a pressão de vapor é muito baixa, ou seja, está saindo muito pouco vapor, isso quer dizer que o ponto de ebulição é muito alto. Quer dizer que você tem que aumentar pra caramba a temperatura até você conseguir ter muitos vapores. Seria mais ou menos essa ideia. Então não se esqueça essa relação. Menor pressão de vapor, maior o ponto de ebulição. Eu vou escrever o contrário só para poder te explicar de novo, porque eu acho bem importante mesmo. Gente, quando você tem uma pressão de vapor, ok? E essa pressão de vapor é muito alta, ou seja, está saindo vapor pra caramba. Quer dizer que esse negócio está saindo para o estado gasoso com muita facilidade. Então, isso significa que o ponto de ebulição é muito baixo. São grandezas que são inversamente proporcionais. Quando um é grande, o outro é pequeno. Então, não esqueça dessas duas informações que eu passei para vocês, porque elas aparecem bastante em prova de vestibular e é a maneira como a gente relaciona as duas coisas. Tá legal? Acumulando conhecimentos, hein? Só vou resumir. Você adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui, ok? E a temperatura de ebulição aumenta. Vai resumindo, vai resumindo. Gente, terceira propriedade coligativa. A gente vai falar da crioscopia. Gente, a palavra crio, ela vem de frio, certo? Então já está escrito aí para vocês. O que é a crioscopia? É o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente, ok? Ocasionado pela adição de um soluto. Então, jogou um soluto, vai ter abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Então, ele vai congelar na temperatura mais baixa. Então, pensa no seguinte. Gente, você congela, por exemplo, água. Qual o ponto de congelamento da água? Então, já vou deixar isso escrito aqui para você. No nível do mar, ó, H, deixa eu mudar aqui a grossura dessa letra. Pronto, agora está melhor. Então, tá aqui, H2O. Então, temperatura de congelamento. Ela vale quanto? Que é a mesma coisa de você pensar em fusão, tá? Ela vale 0 graus Celsius. Se você colocar sal na água, a temperatura de congelamento cai. Aí eu vou te explicar por quê. Gente, o que é necessário para você congelar algo? Você tem que desorganizar ou você tem que organizar? Você tem que organizar, certo? Congelar é deixar as moléculas, os íons, qualquer coisa que seja mais próximo. Então, é isso que você faz quando congela. Gente, se você tem só água, aí você precisa de um padrão de organização. Então, você vai ter que ter um gasto aí para você poder organizar as moléculas de água. Agora, se você tem água com sal, você colocou mais coisa ali. Então, isso vai ficar mais desorganizado. Então, vai dar mais trabalho para que você organize.
então você vai ter que retirar mais energia, tudo bem? Então, quanto mais desorganizado tiver o sistema, quanto mais coisas tiver lá, mais difícil vai ser congelar. Por isso que a gente fala que quando você joga um soluto em água, a temperatura de congelamento cai, tudo bem? A gente fala, usando termos mais técnicos para vocês, que ficou com maior entropia. Mais entropia é um grau de desordem. Então eu coloquei alguma coisa, um soluto no volátil, ficou mais desorganizado, ficou mais entrópico, vai ser mais trabalhoso organizar. Então imagina a seguinte situação, que eu tenho KCl, cloreto de cálcio, ok? E ele é 1 mol por litro, certo? Deixa eu apagar e colocar isso mais em cima. Então vamos lá. Então eu tenho KCl, ele é 1 mol por litro, 1 mzão. Gente, como é que ele vai separar? Ele separa em K+, e Cl-. Aí aqui eu tenho 1 mzão e aqui eu tenho mzão. Por quê? Porque é de 1 para 1 para 1. Beleza? Faz o total para mim. O total é 1 com 1. Isso vai dar um total de 2 mzão. Beleza? Agora tem o sacarose. Gente, sacarose é C2H22... O11, quando você coloca em água, ela continua sendo C12, aí aqui ela passa para H22, O11. Aí aqui vai de 1 mzão para 1 mzão. Continua a mesma coisa, porque não teve separação, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, aí aqui vai ser 1 mzão para 1 mzão. Então o total vai ser de 1 mzão. E o CaCl2, que a gente já tinha feito alguns minutos atrás, ó. Como é que vai ficar ele? Vai ficar cálcio mais 2 Cl-. Então, se aqui é 1 mzão, aqui fica 1 mzão e aqui fica 2 mzão. Faz o total para mim, 1 mol por litro com 2 mol por litro. Eu tenho um total de íons de 3 mol por litro. Agora compara todos. 2, aqui é 1 e aqui é 3. Gente, onde é que gera o maior efeito coligativo? Marca com asteriscos para mim. O maior efeito coligativo é aqui. Beleza? Segundo lugar é aqui. Terceiro lugar é aqui. Então, onde que o sistema vai ficar mais desorganizado? Ele vai ficar mais organizado aqui, onde tem muita coisa. Então, nesse ponto aqui vai ser mais trabalhoso organizar. Então, a temperatura de congelamento vai cair bastante. A temperatura de congelamento da água é 0, então ali ela vai ficar negativa. Vamos supor que vai ficar menos 6, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Então o que eu posso afirmar? Agora eu vou colocar aqui, ó, presta atenção, gente, que a temperatura de congelamento, eu vou colocar aqui no meio que vai ficar melhor, tá? Então vamos lá, olha aqui para o meio, ó, a temperatura de congelamento do CaCl2, ela vai ser menor que a temperatura de congelamento do NaCl, ok? Que vai ser menor que a temperatura de congelamento do K... Opa, eu coloquei só os compostos errados, tá? Então apaga, que vai ser menor que a temperatura de congelamento do KCl, que vai ser menor que a temperatura de congelamento da sacarose. Beleza? C12, H22, O11. Galera, vamos chutar valores? Eu vou chutar, tá? Não fiz esse cálculo. Então, vamos supor que aqui vai ficar menos 6 graus Celsius. Aqui fica menos 2 graus Celsius. Estou seguindo essa mesma ordem aqui, ó. Do CaCl2 para cá. Do KCl para cá. E a outra ficaria em torno de menos 1 graus Celsius. Essa seria a ideia. Vai diminuindo. A temperatura de congelamento é menor, onde você tem mais efeitos coligativos. Ok? Aí vamos supor que ele tratasse esses valores em módulo. Aí tem que tomar cuidado com isso, tem prova que faz isso, tá? Se tratar o valor em módulo, menos 6 em módulo fica 6, menos 2 em módulo fica 2, e menos 1 em módulo fica 1. Aí aquele que era o menor, ele se torna o maior. Então, ó, você concorda comigo? Olha aqui para cima agora, ó, que menos 6 é menor que menos 2, que é menor que menos 1. Só que se eu colocar em módulo, aí fica 6. Aí o 6 ele fica maior que o 2. E o 2 fica maior do que o 1. Então, isso é se eu tratar esses valores em módulo. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com as provas que tratam esses valores aí em módulo. Tá legal?
Beleza, então qual é o grande aprendizado que você teve aqui nesse momento foi saber que quando você adiciona um soluto não volátil, a temperatura de congelamento diminui, tá bom? Deixa eu apagar esses chutes, ó. Eu estou apagando chutes porque são apenas chutes, eu não calculei nada, era só para poder deixar a explicação para vocês ainda mais clara, tá legal? Beleza. Gente, qual é a aplicação da crioscopia? Eu não sei se você já ouviu falar, que em alguns países, principalmente países europeus, onde faz muito frio, é comum que eles joguem sal de cozinha na neve, né? Por quê? Ele quer diminuir a temperatura de congelamento. Porque se você não colocar aquela água, toda a água que cair ali, ela vai virar basicamente gelo. E se ela virar gelo, fica muito escorregadio, certo? Aí eles colocam sal, a temperatura de congelamento cai. Aí o dia lá fora, por exemplo, está, sei lá, um dia a menos 2 graus Celsius. E a temperatura de congelamento caiu para menos 6. Então a temperatura externa ainda não faz com que aquela água congele. Então ela fica ali meio líquida ainda. Isso faz com que você permita a circulação de alguns carros, permita a circulação das próprias pessoas com maior segurança. Tudo bem? Uma outra aplicação que a gente pode citar é quando a gente fala da formação dos icebergs a partir da água do mar. Então você pensa no iceberg. O iceberg, gente, ali ocorre o congelamento somente da água. Os icebergs são construídos de água pura sólida. E quando ele se forma, a concentração dos sais da água do mar ao redor dele fica maior, tá? Então ali, ao redor do iceberg, tem água com sal. E a água do mar permanece líquida mesmo abaixo de 0 graus Celsius, porque ele tem água com sal. Então o que congela é somente a água, tá bom? Que fica na forma do iceberg, certo? É como se fosse um gelão gigante, né? Vamos dizer assim. E ali ao redor fica água com sal, que não congela por conta da crioscopia também. Então tem essas aplicações que elas costumam aparecer em prova, tá legal? Beleza, agora, gente, nós vamos estudar a quarta propriedade coligativa, tá? Então vamos lembrar quais foram as propriedades coligativas já estudadas. Tonoscopia, fala para mim, o que acontece quando você joga um soluto não volátil? Diminuição da pressão de vapor. Ebulioscopia, o que acontece? Aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, o que acontece? Diminuição da temperatura de congelamento. E osmoscopia fala da osmose, só que eu tenho que falar de uma propriedade física que a gente chama de pressão osmótica, tá? Então vai ocasionar o aumento da pressão osmótica quando você adiciona um soluto não volátil. Gente, não dá para discutir osmoscopia sem discutir algo muito importante, que é justamente o que é a osmose. Então, primeiro a gente tem que discutir o que é a osmose, para depois a gente falar da osmoscopia em si. Então vamos lá. O que é a osmose? Gente, a osmose, de forma bem simples e direta, pensando até pelo ponto de vista biológico, é quando você tem a passagem do solvente para o lado mais concentrado, certo? Então você tem dois pontos, um com muita concentração, um pouco concentrado. A água tende do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então olha esse primeiro desenho que eu tenho aí. Ó, eu vou destacando o que é importante aqui para vocês. Aqui eu tenho água pura destilada, certo? Só tem água aí. Dentro desse potinho eu tenho uma solução salina. Então, onde está roxinho aí, aqui, ó, tá cheio de sal aqui dentro. Então, esse meio aqui interno, com certeza está mais concentrado. Aí, nesse ponto aqui, nós temos uma membrana semipermeável, beleza? Aí o que vai acontecer com a água? Como por osmose a água tende do meio menos para o meio mais concentrado, aí conforme as setas estão mostrando, a água vai nesse sentido aqui, ó. Beleza? Então você vai ter a entrada de água aqui até essa solução ficar menos concentrada. Essa seria a ideia da osmose. Pode ser assim também, ó. Olha para esse segundo desenho que eu armei aqui, ó. O que está aqui no meio é o que a gente chama de MSP. Gente, MSP é uma sigla que nós chamamos de membrana semipermeável. Aí exemplos de membranas semipermeáveis que a gente conhece em laboratório. Por exemplo, papel celofane, certo? Ele é um tipo de membrana semipermeável. Bexiga de porco, tá? Ela também é uma membrana semipermeável, também utilizada. E até paredes das células de organismos, tá? São alguns exemplos que nós temos, tá? Muito bem, aí você tem uma membrana semipermeável, ela permite a passagem de solvente, legal? Joia, aí eu coloco o seguinte aqui, ó. Suponhamos que aqui eu tenho H2O. Então, desse lado aqui, eu tenho água.
E do lado direito eu tenho água mais sal. Gente, no lado que tem água e sal, ele está muito concentrado, ó. Então tá cheio de sal aqui, ó. Muito concentrado. Por osmose, a água tende a passar do meio menos para o meio mais. Então, para onde que vai passar a água aí? Em que sentido vai passar a água nesse recipiente? Ela vai passar assim, ó. Nesse sentido, ó. Deixa eu colocar uma seta. Opa, acabou voltando a tela aqui. Pronto, agora eu ajeitei de novo. Então, vai lá, em que sentido vai passar a água? Então, a água, ela passa aqui, ó, nesse sentido, por osmose, certo? Então, esse é o fluxo da osmose nessa solução. Bom, olha para essa imagem de baixo aí. O que que isso tem a ver com esse alface que tem aí? Bom, se você pegar esse alface, deixa eu circular ele aqui, ele tá bonitão, tá vendo? Aí eu pego esse alface e coloco numa solução com água e sal, por exemplo. A solução de água e sal, ela está mais concentrada. Aí o que vai acontecer? Esse alface vai começar, ó, a perder água. Então eu coloquei essas setas aí para indicar, ó, tem água saindo do alface e indo para o meio mais concentrado, que é o local onde você deixou ele mergulhado na solução concentrada. Aí o alface vai ficar com essa fisionomia feiosa aqui. Ele ficou murcho, beleza? Porque ele perdeu água por osmose, tá bom? Então, discutimos agora o fenômeno da osmose, vamos agora para esse pedaço que é falar da pressão osmótica, tá? Então, comentando sobre a pressão osmótica, lê a definição lá em cima. O que é a osmoscopia? É o aumento da pressão osmótica. Eu vou te explicar o que é pressão osmótica, tá? Então, olha para esse desenho. Então, eu tenho A, B e C. Então, olha para o primeiro desenho aí do canto esquerdo. Eu tenho aqui, vou marcando para vocês, ó. Eu tenho nesse ponto aqui, ó, glicose, uma solução de glicose. Então, essa é uma solução concentrada. Então, o que vai acontecer? Se essa solução concentrada, para onde que vai a água? Gente, a água vem nesse sentido, ó. Beleza? Por osmose, que ela sai do meio menos e ela vai para o meio mais concentrado, ok? Muito bem. Aí, olha o que aconteceu aqui nesse desenho. Você pode ver que o volume diminuiu, ó. Compara o desenho do meio com o desenho da ponta, ó. O volume aqui, ó, estava aqui em cima, ó. Aí o volume ficou nesse pedaço aqui. E por que o volume desse lado diminuiu? Justamente porque a água passou nesse sentido. Aí ela ficou nesse sentido, o volume do outro lado consequentemente aumentou, tentando deixar o lado direito, que é a solução de glicose, menos concentrada. Tudo bem? Agora, existe aqui, ó, nesse ponto aqui, uma pressão sendo calculada. Beleza? Eu posso calcular ela. Então, essa pressão que é feita aí é que eu costumo dizer, pela minha fala, que é uma pressão de controle, ela é uma pressão externa, tá? Então, olha, agora sim eu posso falar a definição. A água, essa coluna não vai aumentar para cá indefinidamente, aumentar até transbordar do outro lado. Não, porque tem essa pressão externa aqui, ó, que está controlando esse fluxo nesse sentido. Essa pressão externa é o que a gente chama de pressão osmótica. Então, qual a definição de pressão osmótica? Lê lá embaixo, ó. Tá aqui, ó. Ela é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução concentrada para evitar a osmose. Tudo bem? Então, a pressão que eu aplico lá para tentar evitar a osmose, para poder frear esse fluxo de osmose. Isso que a gente chama de pressão osmótica. Gente, muitas vezes essa pressão externa que é aplicada pode ser a própria pressão atmosférica que controla. Ou então uma pressão que você mesmo aplica, fazendo uma força para poder frear essa osmose. Tudo bem? Quando você conseguir fazer o controle, essa pressão osmótica, tá? Bem, como é sempre a minha tendência aqui nas aulas que eu gravo para vocês, eu quero sempre facilitar para vocês. E tentando facilitar para vocês, eu te explico que você não vai ter nenhum prejuízo se você pensar o seguinte, ó, olha para esse desenho aqui de cima, gente. Ó, eu vou apagar aqui. Apaga essas paradas que estão aqui dentro. Então, apaga a setinha, muito bem. Apaga a membrana semipermeável. Só que eu vou fazer ela de novo, ó. Então, completa esse pedacinho que eu apaguei. Faz a membrana semipermeável aqui. E a aguinha que eu tinha aqui. E completa também desse lado que ficou ruim aqui. Fecha aqui e fecha aqui. Gente, presta atenção aqui no seguinte, ó. Eu coloco aqui um monte de sal aqui, ó. Certo? Então tem sal aqui. Gente, para onde vai o fluxo por osmose? Vai para cá, não vai? Então, ó, se o fluxo de osmose vai para cá, quanto mais você tiver, quanto mais intenso for esse fluxo,
muita força estará sendo feita para cá, concorda? Então, se muita força vai estar sendo feita nesse sentido, por conta do fluxo da osmose, mais trabalho você vai ter para controlar isso, certo? Aí pensa comigo, o que que faz, vou apagar os meus pontinhos vermelhos, ó. O que que faz esse fluxo por osmose ser maior? Aí vai depender de alguns fatores. Vamos supor que você tem um sal que gera só isso aqui de partículas. Então você vai ter um fluxo de osmose baixo, que eu vou colocar uma setinha assim, ok? Agora, se eu começar a deixar essa solução muito concentrada, então, ó, muito concentrado, coloca muito sal aqui, ó. Então começa a ficar muito concentrado. Aí o que acontece? O fluxo de osmose, ó, começa a aumentar. Consequentemente, gente, a pressão osmótica, ela também vai aumentar. A pressão que você vai ter que fazer para controlar vai ficar cada vez maior. Tudo bem? Então eu vou aproveitar essa tela e fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar duas hipóteses clássicas, três hipóteses clássicas. Você já deve estar até acostumado com elas. NaCl, ok? Aqui eu coloco CaCl2, estou repetindo exemplos de algumas aulas para trás aí. Então, CaCl2 e a sacarose, C12H22O11. Gente, todas na mesma concentração. Então, aqui 1 mol por litro, aqui 1 mol por litro e aqui 1 mol por litro. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? O NaCl, ele vai virar Na+, e Cl-. O CaCl2 vai virar Ca mais 2 e 2 Cl-. C12H22O11 só vira C12H22O11, só que isso aqui vai estar em meio aquoso, ok? Aí coloca assim, ó, aqui vai ter 1 mol por litro, aqui vai ter 1 mol por litro, aqui vai ter 1 mol por litro e aqui vai ter 2 mol por litro, concorda? Da onde que eu estou tirando isso? Porque está 1 para 1 e aqui para 2, ok? E C12H22O11 vai ter somente... vai ter somente 1 mol por litro. Faz o total para mim. Então, fazendo o total, ó, o total aqui, 1 com 1 vai dar 2 mol por litro, total. Aqui vai dar 3 mol por litro e aqui vai dar 1 mol por litro. Então, finge que isso aí vai estar aqui, ó. Então, você vai ter a seguinte situação, ó. Eu vou estar com essas soluções aqui, ó. Vou marcar para vocês, bem aqui dentro. Então, qual que está mais concentrada? Não é a CaCl2? Então, aqui está muito concentrado. Consequentemente, gente, o fluxo de osmose aqui vai ser intenso, ó. Vai começar a vir água aqui num fluxo intenso. Então, essa pressão que vai ter que ser aplicada aqui, ela vai ter que ser maior para controlar. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que a pressão osmótica, que eu não te falei isso ainda, a gente chama de π, tudo bem? A pressão osmótica chama de π. Está anotado aqui, ó, tá em inglês aqui, ó. Certo? Esse aqui é o π, nem parece, né? Parece uns tracinhos aí, mas a pressão osmótica é chamada de π. Ao invés de chamar de P, a gente chama de π, tá legal? Então anota aí no seu caderno. Então eu posso afirmar que a pressão osmótica do CaCl2, que é o π, é maior que a pressão osmótica π do NaCl, que é maior que a pressão osmótica π do C12H22O11. Beleza? Pegaram a ideia aí? De boa? Muito bem, então é isso, gente. A pressão osmótica ela vai aumentar quando você coloca um soluto não volátil, certo? Vamos comentar sobre esse caso aqui, ó. A situação de você aplicar o conhecimento de pressão osmótica ou simplesmente de osmose a uma hemácia. Então, olha só os desenhos que eu vou explicando para vocês aqui. Gente, isso aqui, ó, no meio é uma hemácia, o desenhozinho da hemácia normal. Aí, olha esse termo aqui, ela está no meio isotônico. Gente, o meio isotônico é um meio que tem praticamente a mesma concentração da hemácia. Então, você apresenta aí um fluxo de saída e um fluxo de entrada de água constante. Então, a hemácia fica intacta, ok? Então, o que é um meio isotônico? Praticamente a mesma concentração, certo?
Agora, olha o desenho da esquerda aqui, ó. Esse é um meio hipertônico. O que é um meio hipertônico, gente? O meio hipertônico é um meio que está cheio de sal aqui, ó, por exemplo. Está muito concentrado por fora. Aí, por osmose, a água tende a sair para onde? Do meio que é menos para o meio que é mais. Então, essa hemácia, ela começa simplesmente a perder água. Aí, quando ela perde água, ela fica da forma desse desenho aí, ó. Ela fica murcha, certo? Consequentemente, você tem uma morte celular, tá bom? Agora, no meio hipotônico, o que isso significa? O meio hipotônico, gente, é quando a hemácia, certo? Quando a hemácia está mais concentrada, ó, do que o meio. O meio está muito pouco concentrado. Aí, a água tende a passar para dentro dela, que ela está mais concentrada. Então, por osmose, a água vai entrar. Então, se a água entra para dentro da hemácia, ela vai explodir uma hora, também causando morte celular. Isso se aplica muito na medicina, que é o seguinte: quando você faz uma injeção intravenosa, a injeção intravenosa ela tem que ir para dentro do sangue, correto? Se ela vai para dentro do sangue, você não pode colocar um medicamento que esteja ou muito mais concentrado ou muito menos concentrado que o seu sangue. Por quê? Porque ou as suas hemácias vão receber água ou elas vão perder água, aí vai causar morte celular. Não pode, gente. Então, qualquer medicamento que é colocado de forma intravenosa, ele tem que ser aplicado praticamente na mesma pressão osmótica do seu sangue, ou seja, em outras palavras, com praticamente a mesma concentração. Tá legal? Então, de vez em quando as provas podem cobrar assim de vocês também, tá? Gente, para a gente finalizar nossa aula, vamos só comentar sobre a osmose reversa. O que é a osmose reversa? O próprio nome já diz. Vai ser o seguinte, ó, olha para o desenho. Eu tenho água como solvente desse lado, ok? Então, aqui água como solvente aqui, certo? E aqui a membrana semipermeável, e aqui você tem uma solução concentrada. Então, desse lado aqui, ó, tem uma solução concentrada. Por onde que tende a passar a água? A água tende a passar por aqui, ó, certo? Então, a água tende a ir nesse sentido aqui, por osmose. Aí, quando começar a controlar, o que é essa seta que eu acabei de fazer aqui? Eu vou até mudar a cor dela. O que é essa seta que eu estou fazendo aqui? É justamente o que a gente chama de pressão osmótica, que a gente chama de π. Controlou. Gente, mas olha o que é a osmose reversa. Aí, simplesmente eu pego que já está controlado, aí eu aplico mais pressão, uso uma máquina para fazer isso e aplico mais pressão aqui, ó. Então, espera aí que a caneta falhou. Deixa eu ajeitar a caneta, pronto. Então, eu vou aplicar mais pressão aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, e aplico mais pressão, além da pressão osmótica. Quando eu começar a fazer isso, gente, adivinha o que acontece, ó. Você tem aqui a água vindo nesse sentido agora, tudo bem? Então, ela vai nesse sentido, ao contrário do que diria a osmose. É isso que nós chamamos de osmose reversa. É um dos métodos que é utilizado para você fazer a dessalinização da água, tá? Acontece, gente, que para você fazer uma osmose reversa é um processo muito caro, justamente porque você fazer essa pressão externa aqui é um processo muito difícil, custa muita grana, são máquinas complexas, não é tão simples quanto o desenho mostra, tá? Então, por isso que ainda não é um método ainda amplamente utilizado, por mais que já seja usado. Tudo bem? Então, volta nesse desenho aqui só para te explicar uma coisa, ó. Olha para essas setas que eu já tinha desenhado. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar essas setas aqui. Pronto. Bom, aí eu vou fazer de novo a membrana semipermeável aqui. Muito sal aqui. Beleza? Aí o que vai rolar? Por osmose. Qual o sentido que a água vai por osmose? Nesse. Então, a água passa nesse sentido. Aí você tem essa seta aqui, certo? Essa seta aqui, ela é a pressão de controle, que é a pressão osmótica. Aí eu venho, uso uma máquina e faço mais pressão desse lado aqui. Então, eu pego π e somo com essa pressão aqui, com mais essa pressão aqui. De repente, a água, ela começa a vir nesse sentido aqui, ó. Ok? A água começa a ficar nesse sentido, esse meio fica cada vez mais com mais água. Beleza? Então, esse meio fica cada vez com mais água. E aquele meio ali fica com sal. Tudo bem, água e sal, mas a água está indo para o meio
dessa vez menos concentrado. Isso é o que a gente chama de osmose reversa. Beleza, gente? Olha só um comentário para a gente finalizar. Existe uma aula, que a gente vai fazer essa aula só depois, tá? Não é uma preocupação para o momento, que é a parte de propriedades coligativas de forma quantitativa, que é você fazer contas com isso, tá? Então isso merece uma aula à parte e uma lista de exercício à parte, tá? Primeiro eu quero que você entenda tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia de forma qualitativa, depois de forma quantitativa. Só vou colocar uma última coisa e eu encerro a aula. A última coisa é a seguinte, ó. O que nós estudamos? Nós estudamos isso aqui, ó. Tonoscopia, não foi? Nós estudamos também ebullioscopia, vou colocar só a sigla. Nós estudamos a crioscopia e nós estudamos a osmoscopia, que é o que eu chamo de TECO. Então, a gente estudou o TECO, isso é um macetezinho para você poder decorar. Então, tonoscopia, ebullioscopia já falei, crioscopia, osmoscopia. O que acontece com a pressão de vapor na tonoscopia? Ela diminui, ok? O que acontece com a ebullioscopia? O ponto de ebulição aumenta. Com a crioscopia, temperatura de congelamento diminui. Osmoscopia, pressão osmótica aumenta. Então, é o que eu finalizo como TECO, desce, sobe, ok? Essa é um macetezinho para você poder lembrar. O que desce e o que sobe? Aqui é o que a gente chama de pressão de vapor, beleza? Aqui é a temperatura de ebulição. Aqui é a temperatura de congelamento, certo? Que eu vou chamar de TC. Você pode pensar no ponto de fusão, bem como aqui você pode pensar no ponto de ebulição. E aqui a pressão osmótica, que nós chamamos de Pi. Então fica o macetezinho final. Um grande abraço para todos vocês e até mais, pessoal.